Pessoal, a continuação do vídeo então sobre migrações. Então eu vou falar sobre migrações internacionais. E para falar sobre as migrações internacionais, tem que falar também de refugiados. O que são refugiados? São pessoas que foram expulsas de seus países, ou seus lugares ou regiões por razões políticas ou religiosas e não querem ou não podem mais retornar ao seu país de origem. Tá? Esses são os chamados refugiados. A ONU também classifica os refugiados ambientais, que são aqueles que saíram de seus lugares por processo de desertificação ou enchentes, tá? Devido a práticas agrícolas irregulares, tá? Incorretas, que fez com que tivesse então desertos, por exemplo. Então essas pessoas saíram. Quem cuida disso é a ACNUR, que é ACNUR, que é Associação Comissionada das Nações Unidas para Refugiados. É a ONU, então, nessa associação, que cuida dos refugiados. E os refugiados, então, ficam num campo de refugiados, esperando um local para se fixar. Tá? Esses, então, são os chamados refugiados. Bom, vamos pegar, então, as migrações internacionais, começando com o Brasil. Tá? O Brasil é um país que aceita também refugiados, tá? Mas, de forma geral, o Brasil, até 1930, o Brasil era receptor de imigrantes, principalmente da Europa. Tá? Muitos imigrantes vieram para o Brasil até a década de 30, quando então o governo Getúlio Vargas, em 1932, proibiu a entrada de imigrantes. Tá? Fechou a fronteira, digamos assim, não permitiu mais ninguém entrar aqui no Brasil. Bom, depois teve a Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, quem veio? Então, japoneses, chineses, coreanos começaram a vir para o Brasil. Tá? Então, se tu pegar a região sudeste, tem muitos descendentes asiáticos por lá. Bairro Liberdade, por exemplo, em São Paulo, é um belo de um exemplo, tá? Da questão da colônia japonesa aqui no Brasil. E tem muitos. O Brasil também é um país de imigrantes, ou seja, de pessoas que saem do Brasil e vão morar em outros países. Qual o país que mais tem? Por incrível que pareça, o Paraguai. O Paraguai é o país que mais tem brasileiros. Depois, Estados Unidos, União Europeia e Japão. E outros países, Austrália, a China, tá? E também alguns países africanos. Menos, mas também tem. O Brasil ainda é, como já falei antes, ainda é receptor. Porém, na atualidade, o principal grupo de imigrantes que o Brasil recebe são de sul-americanos, nossos vizinhos de países pobres, como Venezuela e Bolívia, e outros países. Aí nós podemos citar também a Argentina, que também veio bastante argentino para o Brasil, se fixar no Brasil, e também países latino-americanos, principalmente o Haiti, tá? E também alguns grupos de africanos, como Gana, por exemplo, tá? E como que é tratado a questão dos imigrantes, por exemplo, nos Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos, como todo mundo sabe, tem uma fronteira enorme com o México, em torno de 4.000 quilômetros de fronteira. Então ali é um controle muito grande nessa fronteira, para evitar a entrada maciça, digamos assim, de muitos imigrantes, tá? Eles estão entrando toda hora e tem que botar um certo limite. Isso porque, quando dá uma crise econômica, começa a ter um problema do desemprego. E esse desemprego acaba, digamos assim, botar como culpado o imigrante. Muito embora o imigrante foi bom para os Estados Unidos pela questão de baratear serviços que os norte-americanos em si não tinham mais pessoas suficientes para fazer. Pintor, catar lixo, esse tipo de coisa. Tinha pouca gente para isso. Quando veio os imigrantes, pegaram e fizeram esse tipo de serviço. Então acabou barateando esse tipo de serviço. Então foi bom. Porém, quando chega num momento de crise, começa a dar esse problema. Outra coisa. Nos Estados Unidos, já em torno de 15% da população norte-americana é constituída por hispânicos. E esse número, a tendência é aumentar. Uma por cada entrada, que ainda tem, principalmente clandestina, que esse é o maior problema, é a entrada clandestina, tá? Tenta entender isso.
Os Estados Unidos não é assim o malvado da história, que ninguém pode entrar e, meu Deus do céu, ele não tem pena de ninguém. Mas tem que pensar, já pensou aqui se nós tivéssemos a quantidade de venezuelanos e haitianos aqui na nossa região? Será que nós não teríamos uma reação também diferente? Pense nisso. Então, no caso dos Estados Unidos, esse número é bastante alto e os clandestinos é um problema, tá? Principalmente do texto que eu vou mandar para vocês, que são as consequências para os países de chegada e de saída de pessoas, que eu vou mandar um texto, daí vocês vão ler e vão entender um pouquinho melhor. Começa a ter um problema também relacionado à xenofobia. O que é xenofobia? É aversão a imigrantes, medo, tá? Xenofobia, até certo ponto, pode se entender como natural, porque são pessoas de cultura diferente e que você vai ter, óbvio, resistência ou não querer aceitar ou não gostar. Isso é normal, tá? O problema é partir para agressão física ou moral sobre imigrantes. Aí sim é problema. Continuando. Então os Estados Unidos, com isso, começa a ter políticas públicas voltadas a esse grupo de hispânicos que já é grande. Outra coisa também é a questão religiosa. Todo mundo sabe que os Estados Unidos têm sua historicidade basicamente, ó, sua historicidade ela é protestante, tá? E com a chegada de hispânicos, a maior parte são católicos. Então começa a ter santo, esse tipo de coisa ou algo que os Estados Unidos tinha muito pouco e começa a mudar esse comportamento religioso, ok? Europa. O problema da Europa está na questão de chegada de imigrantes, principalmente da região noroeste da África, que tem um paísinho, uma região que é Gibraltar, que pertence à Espanha, é o Estreito de Gibraltar, tá? Que liga o Oceano Atlântico ao Mar Mediterrâneo. E tem uma parte em Marrocos que pertence à Espanha, então tem muita gente que vai até lá e dali tenta entrar na Europa. Ou vão pela Turquia, pegam o barquinho no Mar Mediterrâneo, tentam pegar ali e vão até a Grécia. Ou vão até a Tunísia e da Tunísia vão até a Itália. Então, assim, é um problema sério, como todo mundo vê. O problema não está relacionado basicamente à questão dos europeus, mas sim os países de saída. Porque tem alguns países africanos em que seus representantes, os chamados governantes desses países africanos, favorecem a saída, ajudam a pessoal a sair do país. Que coisa doida, né? Bota aqui em cima do caminhão e vai, tá? Eles até ajudam, só que quando eles vêm, eles mandam de volta. Tenta entrar na Europa de alguma forma. E a Europa então começa a querer, digamos, fazer alguma coisa com eles. Receber eles, mas de que forma? Então começaram a dividir imigrantes para cada. Aqui tantos, né? Tipo a Alemanha, tantos imigrantes, a França, tantos. E por isso que o Reino Unido não quis aceitar, por isso que o Reino Unido também quis sair da União Europeia. Por esse fato. Outra coisa, o principal grupo então de europeus seriam árabes, principalmente turcos, uma grande quantidade principalmente na Alemanha. E ali começa a ter um problema de relacionamento, digamos assim, a cultura turca é diferente da cultura alemã e começa a ter conflito cultural, tá? O que é normal até certo ponto, que nem eu disse antes, é normal ter certa resistência, aquela coisa toda. O problema é ter briga por causa disso, tá? É brigar, agredir moralmente a pessoa que não seja desse grupo. Muito bem. Também tem, no caso da França, houve tempos atrás, que são as manifestações, vocês acompanharam talvez no noticiário, isso pode voltar a ter, que é a questão de queima de carro, queima de ônibus, fechar a rua, aquela coisa toda. Quem faz isso? Basicamente são filhos de imigrantes, tá? Esses filhos de imigrantes, por não ter tanta oportunidade como um francês normal, tá? Que são dos países chamados ex-colônias francesas, principalmente da África, como a Argélia, por exemplo. E esses filhos imigrantes se revoltam pela situação, tá? E quebram tudo, tá? Digamos assim, que eles são os moradores, digamos, da favela francesa, tá? E essas manifestações são muitas vezes violentas. E as manifestações dos imigrantes pedem mais direitos, aquela coisa toda. E, ao contrário, os movimentos contrários aos imigrantes também vêm crescendo na Europa, que são chamados partidos de extrema direita. Quando os imigrantes começam a pedir mais direito, mais e tal, mais isso, mais aquilo,
quem é de lá começa também a se revoltar, porque também não tem tantos direitos assim que eles estão pedindo. E daí começa a dar briga, tá? Porém, esses grupos são chamados então de xenófobos, aquela coisa toda. Mas, como eu disse para vocês, né? Ali é complicada a situação, tá? Não pode simplesmente xingar todo mundo de xenófobo, que não é assim que funciona, tá? Muito bem. Outra coisa também, quais seriam as tendências da migração daqui por diante, tá? Alguns escritores de geografia, principalmente os escritores de livro didático, eles tentam apontar que o processo migratório no futuro será dos países em desenvolvimento, entre eles Brasil. Então nós podemos destacar o Brasil, a Índia, a Rússia, a China e a África do Sul, que é chamado BRICS. Então basicamente esses países passam a ser os maiores receptores de imigrantes. Se isso vai acontecer, não se sabe. Uma porque a Europa ela está começando a querer controlar ainda mais essa chegada de imigrantes. Os Estados Unidos, a questão do muro, digamos assim. E um outro problema é que nem eu disse, o pessoal da África quer sair. E a Europa, de certa forma, não quer deixar entrar. Então eles ficam no meio do caminho. Ou no caso dos Estados Unidos, ficam lá na região da Guatemala, vão até o México. O México vai fazer o quê? Mandar eles de volta? Não, tenta empurrar para os Estados Unidos. E aí começa a ter uma zona de conflito de fronteira, tá? Que são conflitos que o país não tem nada a ver. Tipo, o pessoal da Nicarágua tenta entrar nos Estados Unidos, só que lá eles estão no México tentando entrar e não dá. O México vai fazer o quê? Então começa a ter esse problema, mesma coisa que está acontecendo também na África, na região, como eu já falei antes, de Gibraltar. Isso também acontece na Turquia e também acontece na Tunísia, tá? Que são os chamados portos de entrada, e ali começa a ter problemas de fronteira com esses países, tá? E é isso aí. Basicamente, qualquer dúvida estou à disposição, tá? Tchau, tchau.